Olá, queridos irmãos, salve Maria Imaculada. Seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Júlio de Maria e estamos meditando sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e o papel do cristão católico no mundo moderno. Curta, comente, compartilhe este conteúdo para que ele chegue a muitos corações. Na meditação de hoje, somos convidados a contemplar o coração de Jesus aceitando as cadeias. Um Deus amarrado, um Deus preso. Como pode? Os homens, criados à imagem de Deus, os homens, objetos do amor de Deus, prenderam, amarraram Jesus. Jesus preso pelos homens, pelos vermes da terra que Ele mesmo criou. Anjos do paraíso, o que dizeis disto? E vós, meu Jesus, por que vos deixais amar? Quem tem que ver conosco? Pergunta São Bernardo. Os ferros dos escravos e criminosos, sendo vós o Santo dos Santos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ah, se os homens vos amarraram com cordas, por que não as desfazeis? Por que não vos livrais dos tormentos e da morte que vos prepararam? Que tenhais sido envolvido e atado nas faixas da infância por vossa mãe, quando éreis recém-nascido? Que vos tenhais como que ligado e aprisionado por vosso amor no sacramento do altar sobre as santas espécies? Mas que sejais amarrado como malfeitor para ser arrastado a Jerusalém pelas ruas da cidade, julgado nos tribunais, para seres então levado ao pretório, para lá padecer horríveis flagelações. Ó Jesus, o mais terno dos filhos dos homens, não o sofrais. Mas vós não me escutais. Quereis ser encadeado. Eu compreendo. Não são as cordas. É o amor. O vosso amor. É vosso coração muito amante que vos tem cativo, que vos força sofrer e morrer por nós. Como explica São Lourenço, ó amor divino, vós só pudestes encadear assim um Deus e conduzi-lo à morte por amor dos homens. Deus morreu no altar da cruz. Seu coração foi aberto pela lança. E Ele convida a humanidade a entrar neste coração, a conhecer este coração. Meditar a paixão de Jesus sempre foi o caminho de santificação, o caminho de santificação das almas. Nos mosteiros, os monges dedicavam longas horas. E o que tinham nas suas celas era uma esteira para dormir,
um crucifixo à parede, as regras ou algum texto, a pena, papel e tinta. E das orações, da busca dessa união íntima, foram produzidas e compostas belíssimos textos que elevam a alma, verdadeiros tratados. A meditação de hoje, ela tem um significado particular, porque nos leva a estar em profunda conexão com as humilhações pela qual o nosso Divino Salvador sofreu por mim e por você. Meditar a paixão e inserir esse grandioso mistério na formação das almas traz ante os olhos a experiência do contraste, daquilo que é o nosso merecimento por conta do nosso pecado e aquilo que Jesus, Deus de Deus, luz da luz, assumiu voluntariamente por amor de mim e amor de você. Quando nós falamos do mandato de Jesus, ide por todo o mundo, formai discípulos, pregai o Evangelho, ele quer dizer ensinai, formai. Esta é a ordem de Jesus. E a igreja bem cumpriu isso ao longo dos séculos. No seu processo formativo, no caminho formativo, como já podemos ter a oportunidade de ouvir nos vídeos anteriores, nas meditações anteriores, formar santos e sábios. Depois, nós vivemos um determinado momento para conseguir frear a invasão protestante e pagã do Renascimento em um determinado momento. Esse objetivo máximo de formar santos e sábios foi reduzido para formar bons cidadãos. Depois, nós temos um cenário objetivo bem parecido com o que nós temos hoje: formar trabalhadores. É importante fazer um caminho de volta, porque o objeto, ponto de partida para essa mentalidade revolucionária se deu a partir da ruptura com a estrutura espiritual, Lutero e a revolta protestante. Por isso, precisamos fazer novamente o caminho de volta até chegar na situação cotidiana, contemporânea. Após a revolta protestante e os seus erros espalharem por alguns territórios da Europa, mais propriamente na Inglaterra, o questionamento do poder da Igreja, levantar contra o trono de Pedro, também gerou questionamentos contra a coroa inglesa. Isso era óbvio. Enfraquecimento da monarquia. E, com isso, as instituições monetárias, o poder econômico, começou a estabelecer suas estacas, marcar os seus pontos na atuação política. E ele começou a fazer isso a partir da atuação naquilo que antes era uma estrutura consultiva por parte dos reis. Os nobres eram consultados
e exerciam meio que uma função legislativa, apoiando o rei que detinha em si, concentrava o poder, ao ponto de, a partir da influência financeira econômica, essa atuação se tornar quase que permanente. Paralelo a isso, a gente precisa lembrar que ali nos Países Baixos, Holanda, onde estavam concentradas as primeiras e fortes instituições financeiras, os bancos, os bancários. Lá, um homem chamado Guilherme de Orange, um republicano, ele se casou com a filha do rei da Inglaterra. Ele tinha uma mentalidade bastante progressista, um jeito de conduzir e pensar bastante progressista. E diante da onda daquilo que estava acontecendo na Inglaterra, ao rei ser deposto, foi ao trono, ascendeu ao trono sua filha, mas quem mandava de fato era Guilherme de Orange. E com isso, o seu modo de reger foi fortalecendo essa nova classe social e promoveu a ascensão desta classe social. Bom, e que classe é essa? É a classe de quem tinha dinheiro. É dar poder a quem tem dinheiro. Falar isso nos dias atuais é muito comum, porque hoje nós estamos acostumados com isso. No entanto, a gente precisa lembrar que durante esta fase, este tempo, quem tinha poder é quem tinha um exército, quem tinha armas. Alguém que tivesse dinheiro e se levantasse contra um rei, mandava matá-lo, confiscava os bens e estava tudo resolvido. No entanto, a cultura cristã, o cristianismo, proporcionou esse equilíbrio de atuação do valor, da dignidade da vida humana, fazendo com que essas relações elas se tornassem mais amistosas. Com isso, nós começamos a perceber a entronização, a influência do poder financeiro nos processos decisórios, no caminho decisório, nas tomadas de decisão da coroa e do destino de uma população. Para isso acontecendo na Inglaterra, nós precisamos perceber e dizer aqui e registrar para você que havia um outro país de forte influência, onde as suas estruturas, seus princípios e a monarquia já estava com suas bases minadas, onde de fato essa estrutura estava sendo fortemente atacada por quem detinha dinheiro, e também na França. Aqui nós vamos perceber que a burguesia francesa estava cada vez mais poderosa, e o rei, que era Luís XVI, já não mandava, governava, reinava, mas não mandava, como nós podemos identificar que é o cenário na Inglaterra atual. Temos a rainha, tem a coroa, mas existe o parlamento, onde lá, a partir do primeiro-ministro, são tomadas as decisões. O alvo era a França, conseguir chegar na França. E por quê? Porque a França detinha de forte potencial científico e já havia, como eu já dito, minado a estrutura monárquica da atuação do rei.
e a burguesia já estava praticamente mandando em tudo. O rei estava isolado em Versalhes. Com isso nós chegamos a um detalhe, um segundo momento da mentalidade revolucionária. Chegamos ao momento da Revolução Francesa. Nós temos como princípios da Revolução as 3 palavras: igualdade, fraternidade e liberdade. E aquilo que nos é ensinado nas escolas é que o que queria era dar poder ao povo, lutar contra a concentração de poder absoluto nas mãos de uma pessoa, depor a monarquia e estabelecer então uma democracia. Mas de fato, o que a Revolução Francesa fez foi depor o rei e dar poder oficial de fato a quem já mandava. Esse foi o papel, foi o objetivo da Revolução Francesa. Eles já mandavam e passavam a mandar de fato. Claro que nós precisamos fazer memória e identificar que isso aconteceu ao longo de bons tempos, onde nós vamos chamar o período do terror, as conquistas de Napoleão, a grandeza do Império Napoleônico, tudo isso, a queda da Bastilha. Mas o objetivo principal era quem tem dinheiro mandar. Nós precisamos agora olhar um cenário triplo. A Inglaterra, que passa por essa experiência, e isso já acontece de modo sólido, a França e nos Estados Unidos. Chegamos a um ponto específico da Revolução Francesa e também a Revolução Industrial. Quando nós falamos da Revolução Industrial, nós podemos perceber que houve uma intervenção direta naquilo que chama do processo educativo. Antes, a igreja atuava para formar santos e sábios. Precisamos sempre voltar nesse ponto, educar nas virtudes, caminho transcendente. A partir desse momento, depois, com a atuação e o avanço do protestantismo, com as escolas jesuítas, formar bons cidadãos e promover ambientes católicos para que na vida da igreja, na vida dos sacramentos, participando desta realidade, promovesse a elevação das almas. A Revolução Industrial criou um cenário de necessidade de formar e educar para formar mão de obra. Nós podemos fazer um caminho agora de entendimento daquilo que acontecia das bases de desenvolvimento dos países. Os países que se industrializaram cresceram rapidamente. Os Estados Unidos. Nós precisamos fazer, e aqui eu quero chamar a sua atenção, porque no vídeo anterior nós falamos das grandes fundações. Hoje estamos falando desse processo educativo e eu quero que você preste atenção, porque ao retomar a falar o assunto sobre as grandes fundações, nós retornaremos, tocaremos nesse ponto específico a respeito da educação para a formação de mão de obra. Por isso, não se preocupe, esses assuntos eles estão intimamente relacionados.
Por isso havia um americano, um pedagogo americano chamado John Dewey. Esse pedagogo, ele tinha uma máxima e o que ele ensinava e transmitia era: vamos retirar das cadeiras clássicas do ensinamento tradicional e vamos formar mão de obra. Porque fica aí por aí ensinando latim, grego, história clássica, não é? Aquilo, o trivium. Isso é perda de tempo. Isso não vai levar a nada. Na verdade, isso gera um atraso. Nós precisamos acelerar o caminho de formação. Vamos lembrar que, olha que interessante, para Platão, uma pessoa com menos de 35 anos não tinha ainda conseguido vencer as paixões e por isso não podia fazer filosofia, porque o que aconteceria a partir da filosofia feita por alguém movido pelas paixões era mero jogo de palavras. A igreja já não se preocupava com essa situação da idade, visto que temos a graça, a fé, a inteligência sobrenatural. Bom, acho que não custa dizer, Santa Teresinha, por exemplo, do Menino Jesus, morreu tão jovem, santa, doutora, que alcançou com pouca idade níveis de santidade e de inteligência sobrenatural, onde seus escritos, onde nós lemos nos seus textos, a ausência de erros, ao ponto de ser elevada a doutora da igreja. Esta é a graça sobrenatural. Esta é a ação sobrenatural sobre uma mente, uma inteligência ordenada e orientada à fé, orientada a Deus. Porque pela inteligência também é possível fazer um caminho de santidade. Mas retomando, depois, a partir de John Dewey, esse pesquisador sobre educação, pessoas do mundo inteiro foram aos Estados Unidos para se formar, buscar capacitação. E com o Brasil não foi diferente. Então, um homem ligado ao governo começou a participar do treinamento e dessa capacitação, desse treinamento, e lá ouviu isso, que a máxima era necessário formar mão de obra, porque a partir do momento em que nós formarmos mão de obra, em um tempo reduzido, as pessoas vão estar trabalhando, produzindo riqueza e a economia e o país vai crescer. E eles olhavam para a história, para a situação dos Estados Unidos e falavam: esse é o segredo. Por isso que nós, os outros países, não conseguimos crescer. E eles foram acompanhando esse processo de esvaziamento das cadeiras clássicas. Então, latim, grego, história clássica, filosofia, para que tudo isso? O que nós precisamos é transformar as nossas escolas em ambientes tecnicistas. O importante é o mercado de trabalho. Com isso, nós chegamos a um ponto específico da história, onde a retirada dessas cadeiras clássicas do processo educacional, essa transformação do ambiente educacional, a ideia da formação dos bons cidadãos foi retirada. Os planos de desenvolvimento
da educação, os novos rumos educacionais que os países foram tomando, e aqui o Brasil também entrou numa situação nesse cenário, é importante que você esteja agora atento para esses detalhes, para entender a atuação da mentalidade revolucionária, das diversas transformações, nas diversas camadas onde era possível se promover um caminho de santidade. O que antes os santos alcançavam níveis elevadíssimos de sabedoria pelo estudo, agora, pela realidade tecnicista, esse esvaziamento, gerando uma preocupação tão somente e exclusivamente com o trabalho, eu começo a olhar e mostrar para você os cenários de alcance profundo das famílias. Não se comunica mais as realidades e as cadeiras clássicas. E nas cadeiras clássicas, por exemplo, como a filosofia, situações como a realidade da verdade não chega mais. A razão não vem mais iluminada pela verdade, as necessidades de investigação das causas, a finalidade das coisas, os objetivos. Para quê? Porque o importante agora é trabalhar, contribuir para o crescimento do país e ter dinheiro. Aqui eu quero abrir um parênteses, porque assim como eu já disse, que a mentalidade, o pensamento marxista fortemente se alinha com a agenda de gênero, com as questões do aborto. Então, agenda de gênero, revolução sexual e também um projeto de controle populacional. Aqui eu estou dizendo, estou afirmando que neste ritmo de formação e a busca da riqueza, desenvolvimento, crescimento, lucro, estou denunciando também as bases do pensamento capitalista. Mas talvez agora você vai falar de uma situação, já tivemos, o mundo já esteve em guerra, a Guerra Fria. Rússia e Estados Unidos, a Igreja, por meio do Papa São João Paulo II, a fim de travar o avanço comunista no mundo, se aproximou muito do presidente americano Ronald Reagan. Quer dizer que a Igreja apoia o capitalismo? Não, como eu já disse, não. A Igreja possui uma doutrina social, a fim de estabelecer a partir dos corações o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. O marxismo tem as suas bases materialistas, ateístas, ao ponto de ter na sua essência aquilo que eles chamam de a religião é o ópio da humanidade. Mas nós temos também o capitalismo cruel, que explora o pobre, o pequenino, conduzindo uma via, um jeito de viver vazia de espiritualidade, vazia de busca do transcendente, puramente, unicamente e exclusivamente material. O cenário perfeito para os ricos, o cenário perfeito para as grandes fundações, o cenário perfeito para a materialização da crítica marxista. E aqui eu pergunto,
qual é a instituição que se posiciona e oferece uma alternativa. E esta alternativa diferenciada, ao longo da história, já mostrou que é eficiente na promoção da dignidade da vida humana. E a preocupação da igreja é a salvação das almas, a santidade das pessoas e não o enriquecimento de um ou de outro. Por isso, a Igreja Católica tem sido pintada como a grande vilã da história. Como nós falamos da Revolução Francesa, a Igreja foi duramente atacada. A Revolução Protestante, a ruptura com a instituição espiritual, com a autoridade espiritual. Não se engane. Neste mundo jaz o maligno. E ele tem inspirado, seduzido muitas mentes com o seu projeto destruidor. Ao movimentar o dinheiro no mundo, ao estabelecer os pilares do poder monetário, eles querem estabelecer novos critérios de vida, novos padrões de vida, novos modos e promover uma nova engenharia ou uma reengenharia social. Os pilares que foram estabelecidos para a cultura ocidental, a moral judaico-cristã, a filosofia grega, o direito romano, com todos esses detalhes e especificidades já mencionados, porque o grande valor da cultura grega é a busca pela verdade. Desculpa, a filosofia grega é a busca pela verdade. Mesmo que nesta filosofia ou nesta verdade ainda não aponte, porque ali não existe cristianismo, mas uma inteligência voltada para a honestidade, para a verdade, chegará ao conhecimento desta verdade absoluta. E o mundo hoje nega a existência de uma verdade absoluta, ou seja, implementado uma reengenharia social com estruturas relativistas. De modo que quer fazer da verdade relativa a partir de pontos de vista. A reengenharia social que nega a moral judaico-cristã. Valores constituídos a partir da estrutura familiar. Uma alma imortal. O transcendente. E o direito romano. Por isso, nós temos visto uma distorção entre o legal e o moral. Uma ruptura total com os valores e uma sociedade que não está em transição no processo de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Ao contrário, uma transição se dirigindo, se encaminhando para um rumo definido pela cabeça de poucos. Por isso, eu te convido, queridos irmãos, a investigar primeiro, a estudar, a buscar a quais projetos são financiados por essas grandes fundações, o que está por trás
Quais são as finalidades, as causas últimas desses projetos? Por isso, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, como vai ensinar o Papa Pio XII, é esta tábua de devoção, tábua de salvação, que conduzirá ao encontro dos corações dos homens da humanidade com o coração de Jesus, promovendo um novo reinado, estabelecendo um novo reino, o reino de Cristo, da promoção da paz e da justiça, da dignidade humana, da elevação à estatura de Cristo, e não mais na busca do dinheiro, do lucro e do poder. Rezemos, irmãos, pedindo a graça de Deus para que possa nos instruir neste tempo de intensa batalha, de um combate espiritual. Porque se Deus escolheu para estarmos aqui neste tempo, é porque somos nós, homens e mulheres da fé, as famílias que creem, que estarão munidos das armas em Cristo Jesus. E esta devoção é poderosíssima. Esta devoção está alinhada, traz ao nosso coração contato com os fundamentos da fé, da verdade. Cristo Jesus, a verdade que nunca passa. E Ele vencerá. Ele venceu o mundo. E Ele coloca a fé católica como a força capaz de vencer o mundo. Por isso, rezemos. Busquemos entronizar o Sagrado Coração de Jesus em nossos lares, para que nós estejamos, como vai ensinar o profeta, na brecha, lutando, esperando, confiando e muitas vezes no combate, na luta diária, mesmo sem vermos, contemplarmos esta vitória, darmos neste caminho o testemunho de amor e fidelidade a Cristo e a sua igreja. Ó Jesus, Cordeiro de Deus, manso e humilde de coração, o que posso temer eu nesta vida, pois se tenho a vós? Quem pode me separar, ó bom Jesus, do vosso amor? A espada, a fome, a morte. A vossa cruz venceu a espada, a vossa vida venceu a morte. Por isso, Senhor, hoje, eu quero pedir que um selo do vosso coração venha ao meu coração e ao nosso coração de família, para produzir em nós frutos, uma caminhada verdadeira, uma atuação responsável, coerente da nossa parte, de modo que nós possamos pôr a nossa confiança em Ti, porque maldito o homem que confia em outro homem. Senhor, nós colocamos a nossa confiança no vosso nome santíssimo, poderoso, que o Pai concedeu e pôs acima de todos os nomes. Nós confiamos na Tua presença real no Santíssimo Sacramento, nós confiamos na Tua presença neste mundo por meio da Sua única Santa Igreja, por meio dos vossos ensinamentos perpetuados, trazidos a nós, que chega aos nossos corações por essa belíssima hierarquia da igreja, pelos bispos, pelos papas. Nós queremos agora atrair sobre nós, suplicar sobre nós agora a autoridade de igreja doméstica, para que no exercício do nosso ministério, do nosso papel de cristão, de batizado,
unidos ao Santo Padre, o Papa Francisco, possamos atuar na construção deste mundo, deste reino de paz, longe das filosofias ateístas, materialistas, sim, e suplicamos para que esses projetos que muitas vezes estão infiltrados, que muitas vezes estão disfarçados dentro da própria igreja, que o vosso Espírito Santo venha abrir os nossos olhos, nos dar o entendimento e lutar contra todas essas ciladas. Neste ano dedicado a São José, que este glorioso patriarca que comanda a Sagrada Família, que ele possa levantar homens santos, chefes de família, a fim de se posicionarem na sociedade e conduzir as famílias para o caminho da santidade, no caminho da paz, no encontro definitivo com nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da sua Santa Igreja. Ó glorioso São José, do coração justo, ó coração imaculado da Virgem Maria, ó sagrado coração de Jesus. Bendita seja a luz dos três corações de Jesus, Maria e José. Bendito sejam os santos raios de luz que inundam a minha alma e a plenifica com sua graça. Bendito e louvado seja o coração sagrado de Jesus que me acompanha na minha caminhada. Bendito e louvado seja o coração imaculado de Maria sempre Virgem que me guarda em seu amor. Bendito e louvado seja o coração castíssimo de São José, que em sua pureza me revela a Deus. Pelo poder dos três corações, protegei a família, guardai e velai pelas famílias, para que elas se levantem com coragem e fé no testemunho de amor a Jesus. Que este coração inflamado de amor, latejante de amor pela humanidade, possa ferir de amor o coração das famílias, proporcionar uma verdadeira conversão milagrosa, e que o movimento de amor e devoção e adoração ao Sagrado Coração possa ser contínuo e perpétuo na transformação das bases sociais, na transformação deste mundo. Ó coração de Jesus que tanto me amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Irmãos e irmãs queridos, obrigado por acompanhar este vídeo até aqui. Um forte abraço, até amanhã. Salve Maria Imaculada.